você a abrir a palavra do Senhor do Evangelho de Mateus. Dois textos do Evangelho de Mateus. Mateus 16, 13 ao 19, Mateus 5, 13. Mateus, vamos encontrar? Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vós dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E ainda o texto de Mateus 5,13, é pequeno, eu vou citar: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Você pode estar sentado, você pode estar à vontade. Nós temos uma proposta, de um período determinado de tempo, apresentar aos irmãos um exemplo bíblico de uma igreja relevante. Importante que nós comecemos então definindo o que é ser relevante. Vou fazer uma pequena pesquisa, e vocês devem ter aí no manual de vocês alguma coisa em relação a isso. E tem certas coisas estranhas na língua portuguesa, mas pode ficar tranquilo que isso aqui está certo, tá? Relevância é um adjetivo masculino e feminino. Então, pode ficar tranquilo que está certo. Estamos acostumados, é masculino ou é feminino? Esse aqui é os dois, é masculino e feminino. Veio do latim relevante, e alguns significados que eu listei aqui, 6. O que é uma coisa relevante? É uma coisa que releva ou que fica em relevo. É uma coisa importante, uma coisa saliente, é uma coisa de grande monta ou valor. E duas que eu gostei muito, eu quero falar sobre isso: a definição 4 e a definição 5. Relevante é aquilo que é preciso. Aquilo que é preciso. E o preciso aqui não está no sentido de precisão, está no sentido de necessário. Aquilo que é necessário. O indispensável, que sobressai. Então, quando nós falamos de uma igreja relevante, nós estamos falando de uma igreja que é importante, de uma igreja que sobressai, de uma igreja que é necessária, de uma igreja que é indispensável. É isso aí. Então, conseguimos chegar a isso aí. Quando nós analisamos os dois primeiros textos que eu li, nós observamos que o texto, conhecido como a confissão de Pedro, ele já nos dá um parâmetro, já nos dá um padrão para que você verificar se a igreja é relevante ou não. Qual foi o padrão, o parâmetro que eu identifiquei aqui? Quando Jesus explica para Pedro o que é a igreja, ele diz que a igreja tem uma característica, que aqui nessa versão diz: as portas do Hades não poderão vencê-las. No texto que eu peguei diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então nós aprendemos que uma igreja relevante é aquela que não se deixa derrotar pelo inferno, mas pelo contrário, ela derrota o inferno.
A partir do momento que qualquer igreja, e eu vou dizer aqui, quando eu for diferenciar, eu faço a diferenciação para você. Eu vou usar o termo igreja como corpo de Cristo. Quando eu for usar o termo igreja como denominação, eu uso como denominação e eu explico que eu estou usando como denominação. Toda e qualquer igreja, se ela não derrotar o inferno, se ela não vencer o inferno, ela não tem relevância nenhuma. Amém. É o padrão. É o padrão. Se não vencer o inferno, quando Satanás ele entra na igreja, quando o mundanismo e o conformismo se impregnam em uma igreja, essa igreja perde completamente a sua relevância, a sua importância e deixa de ser necessária, deixa de ser indispensável. Interessante que eu procurei, um exemplo de igreja assim, e não foi difícil, mas eu não queria ficar procurando na história da igreja, mas eu queria achar dentro da própria Bíblia. E o livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 1, descreve uma igreja assim. Que igreja? A igreja de Sardes. Texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, o Senhor Jesus ele fala sobre a igreja de Sardes. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Então a igreja de Sardes parecia que estava viva, mas estava morta. E aí eu fui buscar algumas características da igreja de Sardes. A cidade de Sardes outrora havia sido capital do Império da Lídia. A cidade de Sardes, ela chegou a ser uma fortaleza romana. Na ocasião aqui em que o texto foi escrito, era uma província romana da Ásia. Hoje fica onde é a Turquia, seria a Turquia hoje. E era uma cidade muito rica, muito rica. A cidade de Sardes, ela era muito rica, porque ela tinha um rio chamado Pactolo, que passava por ela, que tinha muito ouro. Ou seja, a cidade era muito rica. E se uma igreja está numa cidade muito rica, ela consequentemente é uma igreja muito rica. Humanamente falando, você olha, é essa que está viva. Aí Jesus vem e fala, essa está morta. Então, é muito interessante isso daqui. Tem igreja que parece que está viva, mas Jesus, quando olha para ela, diz que está morta. A igreja que é de Cristo, muitas vezes está sem Cristo, e isso faz com que ela perca a relevância. E com isso entra o segundo texto que eu escolhi, um texto bem conhecido, o texto que fala sobre o sal da terra, que fala do cristão, A igreja, ela é uma comunidade de crentes, ela é um grupo de pessoas salvas em Jesus Cristo, e quando não tem mais sabor, não tem mais relevância alguma. Não precisa dizer, não precisa explicar isso para vocês, vocês sabem. O sal, ele só tem uma finalidade: salgar. Quando o sal perde o poder de salgar, ele perde a finalidade, e o próprio Senhor Jesus explicou no Sermão do Monte. Ele só serve para ser jogado fora e ser pisado. Então não serve para mais nada. Então veja bem, esse aí é o padrão de igreja. Ou nós somos relevantes, ou nós vencemos o inferno, ou nós somos o sal da terra, ou nós somos o sal do mundo, a luz do mundo, ou nós não temos relevância nenhuma. Uma igreja que se diz de Cristo, mas que na prática não tem Cristo, não pode fazer nada. Porque Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então eu acho que dá para nós entendermos bem, e a partir disso aqui, dessa definição, aquilo que é importante, aquilo que tem relevância, dá para nós partirmos para os exemplos bíblicos, de igrejas relevantes. E a palavra de Deus, ela vai trazer, principalmente no Novo Testamento, exemplos de igrejas relevantes. E eu não poderia deixar de começar falando da igreja de Jerusalém, a igreja do Pentecostes, a igreja que foi cheia do Espírito Santo de Deus. E dizer que uma igreja relevante é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Então, se queremos ser uma igreja relevante, temos que começar a refletir seriamente em relação a isso. Estamos às portas aí de completarmos 70 anos, e lembrar que o grupo inicial do Avivamento Bíblico se caracterizava por ser um grupo muito ativo, muito evangelístico, muito dado às coisas do reino de Deus.
Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Então fica aí uma primeira característica. Uma igreja relevante é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Essa igreja, ela está tipificada pela igreja de Jerusalém, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E eu consegui verificar algumas coisas ali interessantes. Primeiro, o Espírito Santo é para aqueles, essa igreja de Jerusalém, ela esperava o cumprimento da promessa. Havia uma promessa de Deus no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel. E aqui, lembrar, mas o Espírito Santo só começou a atuar no Novo Testamento? Não, o Espírito Santo sempre atuou. Em Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 em diante, o Espírito Santo já está atuando. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo já agia, né? Ali parece que no texto hebraico dá a entender que o Espírito Santo, ele chocava. Ele estava ali chocando a criação da terra. Então o Espírito Santo, ele atuou em tudo. Então o Espírito Santo sempre atuou. Mas lembrar que a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era uma presença seletiva. O Espírito Santo estava nos profetas, o Espírito Santo estava nos reis, o Espírito Santo estava nos sacerdotes, o Espírito Santo atuava, às vezes até com um rei Saul, foi tomado pelo Espírito Santo, da onde você tem até o ditado, está também Saul dos profetas, né? Só que chega um momento que o profeta Joel, ele diz, olha, vai chegar um dia em que derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. E começa falando dos jovens, começa falando dos anciãos, dos velhos. Os velhos terão, parece que diz lá, terão o quê? Sonhos. O velho ter sonho é a coisa mais linda do mundo. Não é coisa não. É maravilhoso isso aí, mano. Porque, não é não, porque vocês são ativos, porque tem uns que dependendo da idade não quer mais sonhar nada. Não, mas vocês estão querendo sonhar, tá certo? Mas observe que aquela presença do Espírito Santo de Deus, que ela era seletiva, ela passa a ser então para todos. E aquela igreja de Jerusalém, ela esperava o cumprimento dessa promessa. O próprio Jesus incentivou eles e ordenou a eles: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Irmãos, é muito importante nós, como igreja relevante, igreja do Senhor, que nós possamos descansar nas promessas de Deus. As promessas de Deus estão aí para ser cumpridas. Parece que a palavra de Deus nos ensina que Deus, quando ele precisou jurar, não tinha ninguém maior para ele jurar, ele jurou por ele mesmo. Porque ele é um Deus zeloso de cumprir aquilo que ele fala. Deus é um Deus zeloso de cumprir as suas promessas. Eu acho que uma das coisas mais terríveis de lidar com o ser humano, e não estou falando de maldade, mas nós lidamos com isso, e você passa por isso também. Às vezes você está precisando de uma necessidade, você está tendo uma necessidade na igreja, você está em construção, você está em reforma, você está em alguma coisa, e de repente você vai lá, adquire um material, e está tudo programado, aí alguém te promete, vai chegar tal dia. E você fica esperando. E chega o tal dia, não chega nada. Como que fica? Não é complicado trabalhar com quem não cumpre? Não. Irmãos, nós trabalhamos com Deus que cumpre fielmente aquilo que Ele fala. A promessa demorou, mas a promessa foi cumprida. Então veja bem, a igreja relevante, ela aguarda o cumprimento das promessas de Deus. E nós temos muitas promessas que Deus fez que vão se cumprir. A principal, né? Que Ele vai voltar. Eu acho essa a principal, mas temos outras, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa também é bem relevante, né? O Espírito Santo de Deus, irmãos, então, é para aqueles que esperam o cumprimento da promessa. Quem que participou do Pentecostes? Quem estava lá esperando. O Espírito Santo de Deus é para aquele que espera o cumprimento. Eu estava vendo sobre isso, e tem uma coisa muito interessante. E eu quero salientar isso aqui. O Pentecostes, ele é um milagre maravilhoso. Porque ele é, e eu quero que você acompanhe o meu raciocínio aqui, a reversão de Babel. Se você pegar o capítulo 11 do livro de Gênesis, você vai ver que lá em Gênesis 11, se eu estiver falhando, você me ajuda aqui, tá? Se não tiver isso lá, você fala para mim. Fala o capítulo, tá? Por favor.
tem a história da Torre de Babel, correto? É Gênesis 11, correto? É Gênesis 11. O que nós temos ali? Nós temos uma atuação do homem, né? Deus falou para o homem: vocês vão povoar a terra, vocês vão expandir sobre a terra, vocês vão dominar essa terra, vocês vão povoar a terra. E de repente os intentos humanos, os pensamentos humanos, os projetos humanos, eles passam a combater o projeto de Deus. Qual foi esse projeto humano? A construção da Torre de Babel. Porque o objetivo da Torre de Babel era construir, chegar até os céus e ficar todo mundo ali. Quero que você entenda, era um intento completamente diferente daquilo que Deus mandou o homem fazer. Tinha que expandir, tinha que encher a terra. Não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Então eles começam a construir a Torre de Babel. Um projeto humano. Deus olha do céu e fala assim: esse negócio está errado. Tem uma reunião ali, e o pessoal usa sempre esse texto, né? Quando se fala sobre a Trindade da Bíblia. Desçamos e confundamos. Então desce ali o Espírito de Deus, e as pessoas que estavam se entendendo, porque depois falavam uma língua só. Aqui eu quero até abrir um parênteses, né? Não tratam como Bíblia, não tratam como nada inspirado, né? Eles falam que é a lenda da Torre de Babel, mas o próprio Ferdinand Saussure, pai da linguística, né? Ele assevera, e os principais linguistas do mundo asseveram também, que toda a humanidade um dia foi de uma língua só. Eles acham todas as línguas que existem no mundo, os linguistas acham um ponto em comum de uma língua só. Aí eles falam: é a teoria da Torre de Babel, que o povo falava uma língua só. Nós sabemos que não é teoria, sabemos que é a palavra de Deus. O povo falava uma língua só. Então todo mundo se entendia. Essa língua os linguistas chamam de proto-word. É a primeira língua que se falou no mundo. Todo mundo falava uma mesma língua. Vem o Espírito Santo de Deus, desce sobre aqueles homens ali, confunde as línguas, e eles não se entendem mais. Vão embora, cada um para um lado. E aquele projeto, né, que os homens tinham, a Bíblia diz que terminou numa grande, alguém sabe qual foi a palavra que a Bíblia diz? Confusão, mas também diz que o projeto ficou numa grande ruína. É essa palavra que ele, grande ruína. O termo confusão é Babel. Tanto a gente fala até hoje, né? Isso aqui está uma Babel, porque Babel quer dizer confusão. Então quando está uma confusão, está uma Babel. Então o projeto do homem vira uma confusão e vira uma Babel. Agora o projeto de Deus é diferente. O projeto de Deus é diferente. O apóstolo Pedro levanta para pregar. Tem pessoas ali de pelo menos 17, 18 nações diferentes. São 17, 18 línguas diferentes. E aí tem uma reversão de Babel e todo mundo entende o que ele prega. Entendeu? O Espírito Santo de Deus é diferente. O intento de Deus é diferente. Quando o negócio é do homem, dá confusão. Quando o negócio é de Deus, são. Então temos aqui um grande milagre, a reversão de Babel. E por último, né, na igreja de Jerusalém, a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que cresce. Eu creio que eu não posso deixar de ler esse texto, mas quem sabe os irmãos até tenham aí para facilitar. Mas eu quero ler essa parte aqui. Essa parte que eu creio que é muito importante. A igreja relevante é a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E por ser cheia do Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja que cresce. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou achar aqui do verso 37 ao verso 41. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras de advertir, insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Diz o pastor Cosme, até na Bíblia, número é estatístico. Cerca de 3.000. Mas teve o que, irmãos? Um acréscimo. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cresce. Então eu quero que você pense bem sobre isso.
Igreja relevante é igreja cheia do Espírito Santo. Senão, não dá. A própria vida nossa, a nossa vida cristã, se ela não for cheia do Espírito Santo, ela não tem relevância alguma. Eu estava meditando como que a coisa muda, né? Da água para o vinho, né? Eu citei Pedro aqui. E antes da descida do Espírito Santo, você vê um Pedro covarde, né? Você vê um Pedro que a porteira falou: você estava com ele. Eu não. Mas de repente você vê um Pedro que, após a descida do Espírito Santo, esses homens estão embriagados. Não, ele vai lá no meio, não. Esses homens não estão embriagados. Sendo essa a terceira hora terceira, né? 9 horas da manhã. Né? Mas é a promessa de Joel que está se cumprindo aqui. Você vê a diferença? Eu fico analisando, eu pesquisei um pouquinho sobre o vídeo de John Wesley, eu gosto de John Wesley, e você vê ele saindo da Inglaterra, indo para os Estados Unidos para evangelizar, e você não vê eficácia nenhuma no ministério de John Wesley evangelizando nos Estados Unidos. Aliás, ele só fez para arrumar confusão. Você não sabe qual foi a confusão que ele arrumou? Ele arrumou uma confusão tremenda, ele arrumou uma noiva, né? Já é confusão, né? Ele arrumou uma. Não, ele era solteiro, podia arrumar, né? Tá certo. Deixa eu falar esse detalhe, porque senão. Ele podia arrumar. Mas ele arrumou uma noiva. Graças a Deus, ele arrumou uma noiva. E estava para casar com a noiva. E não deu certo. A noiva arrumou outro. Já comentou disso, nem que me desculpe, é verdade. Aí, veja que a confusão é grande, né? Aí o camarada que ela arrumou, ele disciplinou. Porque o camarada tinha uma vida mundana, falou: aqui na minha igreja você não toma ceia. Aí danou tudo, né? Por quê? Ele não era por causa da noiva, era por causa da vida do camarada. Mas as pessoas tiveram como uma vingança dele. Então praticamente ele tem que vir embora para a Inglaterra de mãos vazias. O ministério dele foi frutífero ali. Como que pode isso? Você vê um homem que pregava daquelas mensagens maravilhosas. Pregava na rua, 5 mil, 15 mil, 25 mil pessoas ouvindo ele. O costume de Wesley, se você não sabe, era pregar o primeiro sermão às 5 da manhã. Ele ia para a porta das minas e lá ele reunia até os donos de minas. Quando ficavam sabendo, o senhor Wesley está aí para pregar. Eles liberavam os funcionários para ouvir e pregar. Então ele teve um ministério de pregação muito eficaz. Quantas conversões? Muitas, mas nos Estados Unidos não teve nada. Por quê? Porque primeiro ele teve que se converter. E ele diz isso no diário dele, né? Eu fui para os Estados Unidos para converter os índios. Mas quem me converterá? Aí ele tem que ir lá na rua Aldersgate. Aí ele tem que ouvir a leitura de Lutero, do prefácio de Lutero, a carta de Paulo aos Romanos. Aí ele tem que ter o coração dele aquecido. Aí ele se converte. Aí, e segundo os historiadores, ele fala em línguas. Aí o nosso mundo a gente história. Aí ele está cheio do Espírito Santo. Aí ele prega. Aí as pessoas se convertem. Aí um homem que na juventude foi dispensado do serviço militar porque era inapto, com mais de 70 anos consegue viajar quilômetros e quilômetros a cavalo para pregar o evangelho. Por quê? Porque está cheio do Espírito Santo. Então, igreja relevante, meu irmão, é a igreja cheia do Espírito Santo. Eu estou vendo aqui uma nuvem amarela. Minha direita aqui. Tem um. Pensei que era Velozes e Furiosos, mas não vamos diminuir o ritmo. Tá certo, é isso mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque uma igreja relevante é uma igreja missionária. Igreja relevante é igreja missionária. Atos dos Apóstolos 13, de 1 a 3, diz assim: na igreja de Antioquia, observe que eu deixei a igreja de Jerusalém, na igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, algumas versões dizem que fora Colácio de Herodes, né? O tetrarca,
e Saulo, o apóstolo Paulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, a igreja relevante, mas a igreja missionária. Aqui eu estou falando da missão integral da igreja. Ainda que eu não entenda muito sobre isso, preciso pesquisar mais sobre isso, mas tem pessoas aqui que entendem muito mais do que isso do que eu. Mas eu entendo que a igreja missionária é a igreja onde tem evangelismo, é a igreja onde tem educação cristã, é a igreja onde tem ação social, e é a igreja que tem missões, tanto nacionais como transculturais. Então a igreja relevante é a igreja missionária. E eu peguei como exemplo de igreja missionária a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia. E esses 3 versículos nos mostram uma coisa interessante. Me liguei muito nesses 3 versículos desses últimos dias. O que é uma igreja missionária? A igreja missionária, ela tem profetas e ela tem mestres. Às vezes nós achamos que a igreja missionária só tem missionário, né? Só tem pregador, né? O profeta, né? Ó, tenta aqui. A igreja de Antioquia, ela era uma igreja missionária. E a igreja diz assim, na igreja de Antioquia, a Bíblia diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. A igreja relevante, ela é missionária porque ela tem pregação e porque ela tem ensino. Tem uma coisa que o pastor Neto falou no estudo de ministro no ano passado. E eu tenho citado isso em alguns lugares que eu tenho ido. E eu coloquei aqui de novo, né? Foi ele que falou, não fui eu não. Ele falou, tem que citar a fonte. Né? A igreja evangélica do avivamento bíblico, ela é a igreja do poder e a igreja da escuta. Amém? Foi isso que o pastor já falou? Na pregação final do segundo ministro do ano passado. Deve estar fazendo um ano agora. O avivamento bíblico é a igreja do poder e a igreja da palavra. Tem que ter. Às vezes nós temos aquele zelo evangelístico. Tem que ser evangelista, tem que evangelizar. Às vezes, mas aquele irmão ali está pregando. Né? Alguns vão dizer que eu estou dando aula, né? Então tá bom, né? Até um cartazinho que está dizendo que tem um ali que vai dizer que a aula acabou, né? Mas, às vezes a pessoa está pregando, errou um texto bíblico ali. Não liga não, é porque é evangelista. Não, já ouvi isso, mano. Não, o irmão citou o texto errado. Não liga não, é porque o ministério dele é ser evangelista. Ué! Então o evangelista tem licença para errar a Bíblia? Os grandes evangelistas, eles são extremamente bíblicos. Sábios. Você vai evangelizar por quê? Qual coro? Não é a Bíblia? Você tem que conhecer a Bíblia. Então, a igreja missionária, a igreja relevante, ela é a igreja que tem profetas e que tem mestres. Eu vou fazer 2 comparações aqui. 3 desses não estão aqui. Então, você vai entender o que eu vou dizer. Né? Muitos aqui viram o pastor Alírio pregando. Eu vi várias vezes, vocês viram várias vezes também. Eu tive a oportunidade de ver algumas vezes o pastor Mário Roberto pregando. Algumas vezes, poucas, mas tive. Eram estilos de mensagem diferentes. O pastor Mário mais efusivo, né? O pastor Alírio mais didático. Mas a igreja precisava dos dois. Por isso que tinha os dois. Né? Eu vou puxar um exemplo aqui. Eu falei que dos 4 que eu vou citar, só um está aqui, né? O pastor José Carlos não está. Parece que fez correr, né? Mas vocês já viram o pastor José Carlos pregando, né? Amém? Amém. Já viram? Amém? Amém. Posso ser um amém? Vocês já viram o pastor Cosme pregando, né? É o que está aqui que eu vou citar, tá? Vocês já viram o pastor Cosme pregando, amém? Amém?
Não, glória a ele. Tem alguma coisa a ver, irmão? Não. Mas nós precisamos dos dois. Glória a Deus! Dos dois. O avivamento bíblico precisa dos dois. Precisa do profeta, precisa do evangelista, precisa do mestre, precisa do pastor. Precisa, irmão. Precisa. Nós precisamos. Por quê? Porque o avivamento bíblico é a igreja do poder e da palavra. Atos 17, 10 a 12 diz assim. Olha aqui. E não é crime isso não, viu? Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens, que são crentes bereanos. O que eles faziam? Eles ouviam a pregação e eles iam confirmar a palavra se era aquilo ali mesmo. É esse tipo de igreja que é relevante. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui, já vou sair da igreja de Antioquia, é que a igreja de Antioquia, ela tinha um líder. Não fala quem é o pastor de Antioquia. Esse texto aqui não está falando. O pastor da igreja de Antioquia, ou a igreja de Antioquia era pastoreada pelo reverendo. Não tem nada, né? Não tem. Mas tem um negócio aqui interessantíssimo. E olha, é coisa tremenda. Olha comigo no versículo 2. Olha aqui. Enquanto adoravam o Senhor, a igreja adversa se adorava, jejuavam, estavam tendo intimidade com Deus. Aí o pastor da igreja falou: disse o Espírito Santo, separa-lhe Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí parou? Não. Depois de jejuar e orar, mais ainda, puseram as mãos e os enviaram. Irmãos, a verdadeira igreja missionária, ela é guiada pelo Espírito. Eu deixei uma ilustração aí, uma coisa que me chamou muita atenção alguns anos atrás. Quando João Paulo II morreu, o Carol Wojtyla, o Papa polonês, morreu, todo mundo sabe, né? Quando morre um Papa, e vocês sabem também que todo Papa tem saúde de fé, né? Até que um dia ele morre. O Papa nunca fica doente. E tanto que vários anos antes dele morrer, todo mundo falava, né? Esse ano o Papa morre. Quando virava o ano, quando tinha aquelas previsões do Búzios lá no Fantástico, né? Todo ano sabe, o Papa vai morrer. Até eu, que não sou muito nada, olhando para ele. Isso aqui tá. Mas tudo bem, chegou um dia que ele realmente morreu. Bom, morreu, começa o processo de se eleger um novo Papa. Tem que se reunir no Vaticano os cardeais. E vão lá os cardeais do mundo todo. Então o cardeal de São Paulo, eu tentei achar no YouTube isso aí, essa entrevista, para passar para os irmãos, mas eu não achei. Ele estava no aeroporto de Guarulhos e ele foi entrevistado por um repórter. E falou assim: olha, como está a expectativa, né? Os católicos brasileiros estão toda expectativa, quem vai ser o novo Papa? Está todo mundo preocupado quem vai ser o novo Papa, como vai ser a eleição, como que vai ser, se vai ter fumaça branca, se vai ter fumaça preta, né? Aquela coisa toda, né? E aí o cardeal falou uma coisa interessantíssima. Falou: qual que é a palavra que você deixa para os católicos? Muito simples a palavra que eu deixo para os católicos: fiquem tranquilos. Quem governa a igreja é o Espírito Santo. Entendeu? A palavra do cardeal. Fica tranquilo. Quem governa a igreja é o Espírito Santo. Entendeu? Aí já é outro detalhe, né? Mas dá para você entender isso aqui. E mesmo a igreja
ainda têm alguma noção cristã de que o Espírito Santo, todo aquele processo ali, porque sabe que o Espírito Santo vai descer e vai voltar? Não vai. Mas eles têm o entendimento que aquele processo que durante os séculos eles desenvolveram para se elege assim, é um processo guiado pelo Espírito Santo. Eles têm essa noção. Se é ou é outra história. É outra história. Mas observe, na igreja de Antioquia, o pastor não falou nada para se enviar os missionários. Não teve culto de envio. Vocês sabem o que é culto de... Não, quem puser a mão, mas não tem comissão, né? Não tem comissão me preparando para isso. É porque às vezes eu recebo convite, né? Ó, no lugar vai ter um culto de envio. Os batistas fazem muito isso, né? O presbiteriano faz muito isso, né? Culto de envio. O que é culto de envio? É aquele culto despedido. Tá mais que teve, filho. Puseram as mãos de viado. Não teve, tá certo? São José me pegou agora. Mas tudo bem. Eu pego ele na esquina. Mas não tem um nome aqui, né? Não fala do pastor, do ministério, do presbitério, do conselho de campo que aprovou. Quem aprovou o negócio aqui foi o Espírito Santo de Deus. Então a igreja relevante é a igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus. E por último, eu quero fechar dizendo: uma igreja relevante é uma igreja que não nega o nome de Jesus. Igreja relevante é a igreja que não nega o nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Não, vou começar do 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. Aí vem. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guarda a minha palavra e não negou meu nome. Guardou minha palavra e não negou meu nome. Vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, se dizem judeus e não são mentirosos, tal. Até o 13 que eu quero ler. Farei que se prostem aos meus pés e reconheço que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra, a exortação, a perseverança, eu também guardarei na hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Venho em breve e retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, o nome de Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome, aquele que tem ouvidos os que o Espírito Santo diz às igrejas. A igreja relevante, mas é aquela que não nega o nome de Jesus. Nós vivemos uma época em que muitas igrejas, e aqui eu estou usando igrejas no sentido de denominações, que têm negado o nome de Cristo. Tá? Se você acompanhar os processos, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu quero dar alguns exemplos, e eu não vou aqui citar o nome das igrejas. Pelo menos desse exemplo que eu quero dar. Nós temos uma grande denominação aí, que já nos últimos 2 concílios que eles realizaram, concílios mundiais, a ordenação de bispos homossexuais só não foi aprovada porque os bispos brasileiros e os bispos africanos votaram contra, porque no restante do mundo liberou geral. Se não fosse os bispos brasileiros e os bispos africanos já estariam ordenando, né, bispos homossexuais. Eu não vou citar o nome da denominação. Agora eu vou citar o nome de outra, a igreja anglicana. Já tem bispos homossexuais. Já tem. Homem que convive maritalmente com outro homem. Né? Se dá, né? Essa é muito chique. Eu não sei como é esse negócio aí, né? Já tem. Há um tempo atrás, chegou um presbítero da igreja e, pastor, eu quero que o senhor dê uma olhada no folheto que me entregaram na rua. Ele trouxe um folhetinho, né?
E tinha lá um anjo que deve ser, eu não conheço esse tipo de anjo, deve ser serafim, querubim. Aquele anjo é tipo um anjo, como chama que esse cara que não sai da academia? Bombado. É isso mesmo, é um anjão bombadão. É verdade, desenho. Um anjão bombadão, uma zona aberta. Aí um camarada deitado no peito do anjo. Camarada inclinado no peito do anjo, que é um anjão fortão. Deus livre. Depois eu estou no tornado. Dois por dois. Eu olhei assim, um arco-íris no fundo. E sabe o que é? Deus de amor? Deus de amor? Deus não faz acepção de pessoas. O texto bíblico era esse. Deus não faz acepção de pessoas. Venha para a igreja de todos os povos. Eu fiquei imaginando que essa igreja deve ser muito alegre, saltitante, esquisita. Essa é esquisita, mas não é esquisita do espanhol, não. É esquisita do português. Vamos entender aqui? Há um mês atrás, saiu na mídia. Olha, a igreja que não faz acepção de pessoas. A igreja que está combatendo, como que ele falou? O amor de Cristo contra a homofobia. Foi a chamada que deram na televisão. Repórter, né? Não sei se era no Jornal da Globo, que era, mas teve uma chamadinha assim, né? O amor de Cristo contra a homofobia. Aí depois veio a notícia, né? Contar o que é. Igreja homossexual. Isso, eu não posso falar, está filmando isso aí. Igreja inclusiva. É esse mesmo termo que eles usaram. Né? Pô, tá ruim o negócio. Eu não estou querendo ser incluído. Ali eu tô querendo ser excluído. Por quê? Eu estou falando isso aí porque tudo isso aí está negando o nome de Jesus. Tudo isso aí está negando o nome de Jesus. A igreja relevante, ela não nega o nome de Jesus. E a igreja de Filadélfia, ela foi esse exemplo aqui, né? Ela não negou o nome de Jesus. E eu separei algumas coisinhas para colocar em relação à igreja de Filadélfia. Primeiro, aqui mostra que Jesus tem a chave de Davi. O texto fala assim, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Tem a chave de Davi. Bom, aqui nós temos uma alusão ao texto de Isaías, capítulo 20. É uma alusão ao texto de Isaías, capítulo 20, mais precisamente versículo 22. Literalmente é o 22. Mas, do 20 ao 23 diz assim: naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Elquias, vesti-lo-ei da sua túnica, cingi-lo-ei com a sua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como está em lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Então, uma profecia de que ele estaria sendo elevado a um cargo de mordomo. Ele ia cuidar da dispensa, ele ia ter a chave. A chave que tem sentido de autoridade. Então, aqui temos uma predição para subir de Eliaquim, um ofício de governador do palácio. A chave de Davi simboliza poder e autoridade para este ofício. Então ele tinha esse poder, ele tinha essa autoridade, ele ia fechar, ninguém ia abrir, ele ia abrir, ninguém ia fechar. E eu quero dizer para você essa manhã que essa autoridade do Palácio Real é dada a Jesus Cristo. E ele tem a chave. Isso é um direito que cabe a ele. Porque ele é o Senhor do reino e ele é o Senhor da igreja. Porque ele comprou a igreja do sangue dele. Então é por isso que ele tem a chave. E
por isso nós não podemos negá-lo. Outra observação que eu fiz aqui, que eu quero deixar para você nessa manhã. Tem posto diante de ti uma porta aberta. Tem posto diante de ti uma porta aberta. Bom, às vezes nós pensamos, eu gosto de pensar sobre isso, e eu acho que talvez tem alguns pastores aqui que também gostam de pensar sobre isso. Eu acho que o pastor Cosme é um que gosta de pensar sobre isso. Às vezes eu fico meditando na história da igreja, né? E agora eu estou usando a igreja, momento bíblico, e às vezes fica uma impressão assim, e eu vou até utilizar uma expressão usada por muitas pessoas aí fora. Parece que nós perdemos o bonde da história, né? Você vai analisando a história da igreja, parece que em algum momento da história ele perdeu o bonde da história. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Quando a igreja evangélica quadrangular chegou no Brasil, como o primeiro não ia nem ser igreja, mas era um movimento, novamente Cruzada Nacional de Evangelização, quando chegou no Brasil, o movimento estava atuando no Brasil. Não é isso? O Harry Williams, Raimund, isso aí, você fala inglês, eu não falo, né? É isso aí mesmo, ele fala. Chegaram lá na igreja presbiteriana do Cambuci, para fazer uma campanha de cura e libertação, o movimento bíblico já estava atuando. Já existiu o movimento bíblico? Tanto que quem foi lá interpretar isso? O Mário Roberto foi lá interpretar isso. Eles falavam inglês, falavam português, ele foi lá traduzir, o povo ia entender o que eles estavam pregando. Ele pegou, o evangelho virou uma potência aí. Aí, nesse sentido, parece que não perdeu o mundo da história. Eu não sou especialista em evangelho quadrangular, mas eu me lembro, eu saí da minha cidade de origem há 21 anos, e bem antes de eu sair, tinha 42 igrejas de evangelho quadrangular. 42 igrejas, no começo da década de 90. Na cidade, tinha 42 igrejas. O pastor Daniel passou por lá, sabe disso. Então dá aquela impressão assim, puxa vida, parece que todo mundo cresceu e a gente não cresceu. Irmãos, não é isso. Se você pensa assim, não pense assim. Não pense assim. A igreja tem crescido, Deus tem nos abençoado, e eu tenho como Apocalipse 3:8 para nós essa manhã. Deus tem colocado uma porta aberta para nós. Amém. Ele não mudou. Ele não mudou. Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele tem o mesmo poder. O Espírito Santo continua sendo o mesmo. Não. Ele não mudou. Se no nosso carinho, a porta agora está aberta. Pode ter tranquilidade. O Senhor Jesus ele tem que dar essa porta. Por quê? Porque ele nos conhece. Observe que ele conhecia a igreja de Filadélfia. Ele nos conhece. Não tem ninguém que nos conhece melhor que Deus. Não tem ninguém que nos conhece melhor que o Senhor Jesus. Ele nos conhece. Ele conhece a igreja dele. Ele fala da igreja de Filadélfia. Vocês têm pouca força. Ele conhece. Ele conhece. Só que tem uma coisa. Forjar espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga fraco, eu sou forte. A porta está aberta, mas tem que dizer que você é forte. Seja forte. Por quê? Porque na hora da aprovação, o Senhor ele vai te guardar. Aleluia! E vai vir. Pode ter tranquilidade que vai vir. O negócio está esquisito demais. Quero me salvar aqui, mais uma vez, voltar lá na definição de relevância. Um aspecto de definição que eu coloquei foi o indispensável. O que é relevante? Aquilo que é indispensável. O que é relevante? Aquilo que é indispensável. Eu quero voltar lá. Para sermos uma igreja relevante, nós temos que ser indispensáveis. Nós somos indispensáveis? Se o avivamento bíblico fechar as portas hoje, aí, alguém resolveu, na Constituição até se prevê isso, né? Não tem nada.
Ele não tem como se dissolve a igreja, não deve estar comigo? Tem, tá lá. Tem, tá lá, não. Se um dia o povo cansar, esse negócio aqui, cara, vamos parar esse negócio. Tá tudo errado. Vamos acabar com o negócio. Pode. Está escrito na Constituição que pode. Mas graças a Deus, tomara que ninguém propõe isso. Temos que refletir. Se nós vamos no livro fechar as portas hoje, quem é que vai sentir falta? Você é pastor, você é suspeito. O mundo é mecânico. Se a gente fechar o mundo sentir falta da gente, e aqui mais uma vez, eu vou lembrar de Dorcas, né? O pastor Neto falou sobre Dorcas, o pastor Josimar. Tá aí. Ele falou sobre Dorcas também no livro dele, ali. Né? Irmãos, Dorcas morreu. As irmãs ficaram desesperadas lá. Pedro está no Senhor, chama lá e tem que pensar nem para morrer no domingo, isso está errado. Eu fazia fora, irmão. Pessoas indispensáveis, pessoas relevantes. Eu estava comentando com o pastor de Belo do Santos. Ele estava falando ali, puxa vida, esse ano eu perdi um presbítero, ele era uma bênção. Eu estava falando, eu passei por isso há 4 anos atrás. Eu perdi um presbítero há 4 anos atrás, que eu quero a falta dele. E era o que mais me ajudava quando levou. Eu tô... Tinha tanto lá de vocês vão disponibilizar esse presbítero, não. Não, é sério. Se nós também fechar as portas hoje, quem vai sentir falta? Nós vamos falar isso, vamos sentir falta. Mas e o povo? A cidade onde nós estamos? As pessoas que são atendidas pelo nosso ministério pastoral? As pessoas que são visitadas por nós, que a gente vai no hospital, que a gente ora, que a gente evangeliza, as crianças da escola bíblica dominical, os casais que são ministrados, reconciliação, o ensino da palavra, o trabalho de missões, o trabalho de ação social. Quem vai sentir falta? Se nós descobrirmos que pessoas vão sentir falta, é porque nós somos uma igreja relevante. Se nós descobrirmos que não, nós podemos pensar a partir desse encontro em sermos uma igreja. Amém? Pastor José?